Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 12 de junho de 2025. Os preços do petróleo atingem de morte a economia russa. E redução na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com você que não é inscrito para inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. E também quero que todos vocês que gostarem do vídeo, o maior número possível, não esqueçam de dar o like, porque isso ajuda o canal perante o YouTube. Muito obrigado. Bom, a OPEP tomou uma medida drástica, decisiva, e isso pune os Estados membros da OPEP que violam as cotas de produção, aumentando a produção e elevando os preços do petróleo a novas mínimas. Então, com a reação dos mercados globais, as ondas de choque atingiram a Rússia com mais força, com a sua economia já estrangulada por sanções e inflação. Então, agora ela está ofegante sob o peso da queda das receitas e da redução da influência dentro do cartel do petróleo. Recentemente, a OPEP anunciou planos para um aumento significativo na produção de petróleo para julho, adicionando 411 mil barris por dia. Este é o terceiro aumento mensal consecutivo e a medida visa recuperar a participação de mercado e disciplinar membros superprodutores, como a Rússia, por exemplo, né? Mas não só ela, como o Iraque, como o Cazaquistão, que são países que não estão seguindo a cartilha da OPEP. No caso, a Rússia e o Iraque, eles são da OPEP. E isso deixa a OPEP irada, porque eles normalmente têm furado, porque eles precisam de dinheiro. Todos esses estados estão em guerra, né? O Cazaquistão, não sei, mas acho que o Cazaquistão não é da OPEP, né? Apesar do risco de excesso de oferta, o grupo liderado pela Arábia Saudita está priorizando o volume em detrimento do preço. Eles não estão preocupados que o preço vai cair, né? Eles têm muito dinheiro também, né? Esses grupos ligados à Arábia Saudita. Então, eles estão aumentando o volume em detrimento do preço para reafirmar sua influência no mercado global de petróleo. Ou seja, eles continuam mandando já há muitos anos no mercado global do petróleo e é eles que ditam o preço, regulando a produção, às vezes aumentando e às vezes diminuindo. Só que essa decisão que eles tomaram agora prejudica sensivelmente a Rússia, né? O efeito imediato dessa decisão foi uma queda notável nos preços do petróleo. Para a Rússia, esses acontecimentos representam desafios e prejuízos, acho que mais do que desafios significativos, porque não vão ter outra fonte para arrumar a receita, que a principal receita do comércio internacional da Rússia justamente vem do petróleo bruto russo dos Urais, que caiu para menos de $50 por barril. Então foi uma paulada, marcando seu nível mais baixo desde junho de 2023. Especificamente, em abril, o petróleo bruto dos Urais estava cotado em cerca de $47,50 o barril. Esse valor está extremamente abaixo da referência de $70 usada no planejamento orçamentário russo inicial para o ano, ou seja, para o ano inteiro a Rússia fez um orçamento dizendo que ia vender o barril o ano inteiro a $70 e não conseguiu vender a $70. Isso é uma pancada na economia da Rússia. Estima-se que a cada queda de $10 nos preços do petróleo custe para a Rússia aproximadamente 17 bilhões de dólares por ano. Só multiplicar entre 5 a 6, aí por 5,6 e pouco, né? O dólar no Brasil, vocês vão ver isso em reais, quanto que vai dar. São quase 6 vezes mais em bilhões desses 17. A lacuna de receita resultante de cerca de 40 bilhões deverá ampliar para 10% do orçamento anual russo projetado de aproximadamente 415 bilhões de dólares. Segundo informações, além disso, a posição da Rússia no mercado asiático de petróleo está ameaçada. Enquanto a Rússia exporta petróleo com desconto para países como Índia e China, com o aumento maciço da produção,
outros membros da OPEP também estão mirando esses mercados, aumentando a concorrência e potencialmente reduzindo ainda mais os preços, ao mesmo tempo em que oferecem petróleo de melhor qualidade em comparação com os russos. A Rússia tem muito petróleo, mas ela não é conhecida pela melhor qualidade do petróleo dela. Ele é uma das piores qualidades que tem no mundo. Essa crescente concorrência na Ásia pode corroer a participação de mercado da Rússia e impactar ainda mais suas receitas petrolíferas. Além disso, a influência da Rússia na OPEP parece estar diminuindo. Os recentes aumentos de produção foram impulsionados principalmente pela Arábia Saudita, com a Rússia descontente com esses aumentos, e ela deixou claro que estava descontente. No geral, embora a Rússia tenha voz ativa no aumento da produção de petróleo da OPEP, no papel pode ser mais uma medida forçada por membros mais influentes que se beneficiam mais dela, principalmente os países do Golfo, que são os que mais ganham dinheiro com isso, assim como a Arábia Saudita, e que tem o petróleo de melhor qualidade. Devido às sanções, ao preço mais baixo e ao maior custo de produção do petróleo dos Urais na Rússia, a Rússia do ditador enfrenta uma pressão crescente para oferecer descontos maiores, prejudicando ainda mais o seu orçamento. Como os membros da OPEP planejam aumentar ainda mais a produção nos próximos meses, a Rússia pode enfrentar tempos ainda mais desafiadores, tempos muito mais difíceis pela frente. Então a OPEP, com isso, acaba punindo o ditador da Rússia, dificultando a continuação da guerra pelo próprio ditador, porque recursos vão entrar muito menos, e vai faltar dinheiro para financiar a guerra e o resto da economia. Enquanto isso, a Ucrânia, lamentavelmente, já está se preparando para uma redução na ajuda militar dos Estados Unidos da América após o secretário da Defesa americana, que é o chefe do Pentágono também, o Pete Hegseth, anunciar cortes no orçamento. E nesses cortes no orçamento para o ano que vem, uma redução na ajuda militar dos Estados Unidos vai ser dolorosa para a Ucrânia, né? Porque não está previsto para 2026, no caso, próximo ano, nada no orçamento como vinha sendo previsto nos orçamentos anteriores. E estão discutindo isso agora. Ele foi fazer essa apresentação, o Pete Hegseth, no Congresso americano. Ele realizou essa apresentação agora, recentemente, em 10 de junho, que a mudança é quase certa ao discutir o orçamento da defesa de Washington para 2026. Ele teve essa audiência no Congresso, destacando visão muito diferente do governo Trump sobre a guerra na Ucrânia em comparação à do governo anterior, do presidente Joe Biden. Hegseth insistiu que um acordo pacífico negociado é o melhor interesse de ambas as partes e dos interesses da nossa nação, ele disse, no caso da nação americana. Embora ele não tenha revelado detalhes específicos dos cortes, a Ucrânia já está se preparando para seus efeitos e procurando opções para preencher a provável lacuna considerável no apoio, né? E acredito que a Ucrânia vai conseguir, ela não vai suprir talvez 100% do que os Estados Unidos da América, mas a maioria das munições, por exemplo, que foram fornecidas para os armamentos ocidentais que a Ucrânia tem, eles são produzidos na Europa, para atender a demanda da própria Europa, da própria OTAN. Isso já é em acordos antigos. E eles estão fornecendo já essa munição para a Europa. Talvez alguma outra não tenha, mas eu não tenho ainda conhecimento de qual munição que não é produzida. E, por enquanto, por exemplo, na linha de frente, está garantido o abastecimento da produção desse ano da Europa até o final desse ano. Então, o orçamento que está se discutindo agora é para 2026, ou seja, o do próximo ano. E ainda vai rolar bastante água nesse período. Mas o que só mostra uma coisa, de que, de fato, o governo Trump não está comprometido com a Ucrânia, mas e nem com a Europa. O governo Trump, mesmo que ele fale o contrário, mesmo que o secretário da defesa dele fale o contrário, ele está comprometido com a Rússia de Vladimir Putin. Uma coisa que um ser normal
conhecendo a história, desde a criação da OTAN, desde depois da Segunda Guerra Mundial, é difícil de entender como uma coisa lógica, né? Parece até que ele foi comprado ou motivado por algum motivo para cerrar fileiras junto com o ditador da Rússia, né? Mas acredito que, ao invés da Ucrânia estar emocionalmente afetada por tais declarações do secretário de Defesa dos Estados Unidos, ou frustrada, a Ucrânia ela já está demonstrando prontidão, com o presidente Volodymyr Zelensky está procurando fortalecer as capacidades de defesa, aumentando a sua produção própria na Ucrânia, também a comunicação com os seus parceiros para continuar a defender sua soberania, inclusive em declarações recentes de um general alemão, que é o coordenador da ajuda europeia da OTAN para a Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia que a Europa, a OTAN, tem condições de suprir todas as necessidades da Ucrânia deixadas de suprir pelos Estados Unidos da América. Falou isso agora semana passada, eu só me esqueci o nome dele aqui, e me esqueci de anotar aqui, e ele falou isso. Então, na realidade, a política do Trump mudou radicalmente com a volta dele agora à Casa Branca. Lamentavelmente, ele está do outro lado da trincheira, e não só em relação à Ucrânia, isso também vale para a Europa. Mesmo que ele faça périplos, passeios pela Europa, junto com o seu staff, não está do mesmo lado. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, você viu aqui a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.